A paz de Cristo para a sua vida. João 3,16 contém o axioma máximo do cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos se rejeitarmos tão grande salvação? Mas por que a salvação de Deus é tão grande? Primeiro, por causa da sua fonte. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus ele não é como o amor humano, finito, limitado. O amor de Deus é infinito, incondicional e constante. Deus é amor. Mas por que essa salvação é tão grande? Segundo, por conta da sua abrangência. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus e a sua salvação não se limitam somente a um povo, uma nação, ou uma raça, ou um tipo de gênero específico. Ele amou o mundo, ele amou a todos. Ele não faz acepção de pessoas. O homem faz, mas Deus, ele não. Por que a salvação de Deus é tão grande? Terceiro, por conta da sua intensidade. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é sacrificial e altruísta. É um amor que não exige nada em troca. A salvação não é por mérito, não é por minhas obras, mas é porque Ele me amou primeiro. A salvação é como um presente. Nós não pagamos por ele, muitas vezes nós não merecemos aquele presente, mas nós somente aceitamos e recebemos. Assim, é esse tão grande amor de Deus. Nós tão somente aceitamos. Por que essa salvação é tão grande? Por conta da sua dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. O próprio Deus, na pessoa do Filho de Deus, se entregou por nós. Deu a vida para nos salvar. Mas isso não foi de graça. Alguém pagou esse preço. E o próprio Deus pagou o preço na cruz do Calvário para nos ministrar esse amor. Por que a salvação é tão grande? Quinto, por conta da sua generosidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não importa o quão errado, o quão pecador você se sinta, a salvação é simplesmente pela fé. É muita generosidade de Deus oferecer a sua salvação tão somente se nós crermos. Por que a salvação é tão grande? Sexto, por conta do seu livramento. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Há um juízo de Deus a acontecer no fim dos tempos. Jesus, que hoje é o advogado fiel daqueles que o aceitam, virá como juiz a julgar a todos. E o inferno é real, mas Jesus nos livrou da morte eterna, graças ao seu livramento, pelo seu sacrifício na cruz. E por que essa salvação é tão grande? Em sétimo e último lugar, por causa da sua consequência. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A consequência maior da salvação é morar com Deus eternamente no céu, onde não haverá tristeza, dor, lamento, pranto, doenças, guerras. E a mensagem dele para nós é: o céu não é aqui, mas o céu começa aqui. Recebendo dessa tão grande salvação, crendo nesse Deus, nós podemos viver no sobrenatural. Podemos viver o céu aqui nessa terra, porque nós aceitamos tão grande salvação. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.